Olá, meu povo, estamos de volta agora com uma aula só de exercícios de fixação de conceito, né, dos conceitos estudados agora na parte dos diagramas lógicos. É hora de exercício, é hora de colocar em prática. Nós já fizemos, logicamente, exercícios durante, digamos, a parte teórica, mas agora é só exercício. Vamos fixar bem os nossos conceitos de diversos tópicos, diversas formas que vão aparecer aqui pra gente. Perfeito? Mete bronca, vamos para a tela. Suponha que as seguintes afirmações são verdadeiras. Todos os corredores de maratona são pessoas dedicadas, nenhuma pessoa dedicada Premissa 1, todo. Premissa 2, nenhum. Vou desenhar cada um dos diagramas lógicos, né? Premissas, e vou buscar depois a minha conclusão. Aquele passo a passo que a gente mostrou na nossa aula teórica, tranquilidade, é isso que a gente vai ter que seguir. Bora! Premissa 1, vou fazendo esse espaçozinho aqui que eu pedi para abrir aqui, ó. Premissa 1 é o todo. Todos os corredores de maratona são pessoas dedicadas. P2, o meu P2 aqui, ó, o meu P2 é o nenhum. Ou seja, nenhuma pessoa dedicada é arrogante. Pronto. Ficou bem tchutchuquinha e bem tranquila até para a nossa resposta. A gente pode até imaginar já, se o nosso olho de Tandera estiver bem iluminado, dar uma limpada aí no olho de Tandera, porque é o seguinte, ó. Não há qualquer elemento em comum entre pessoa dedicada e arrogante. Não há, é o nenhum. E nós sabemos que os corredores de maratona estão dentro do diagrama das pessoas dedicadas. Ora, ficou legal para a gente desenhar agora a nossa conclusão. Vai ser o quê? Nada mais do que a nossa P2 com o CM aqui dentro. Caiu a ficha? Traz para cá. Vou desenhar P2. Pessoas dedicadas e as pessoas arrogantes. Falta quem desenhar? CM, que tem que dar dentro de P1. Olha que beleza, ficou bem tranquilo e nem há outra possibilidade da gente desenhar. Se você pensar também em desenhar primeiro P1, não há outra possibilidade de desenhar, senão, perdão, ficou bem tranquilo. A única conclusão possível para esse nosso caso é essa daqui. Vamos ler? Qual é? Aí o que se imagina logo, você também pode imaginar logo isso. Olha para cá. Se eu trabalhei com o pessoa dedicada e o corredores de maratona em uma, pessoa dedicada e o arrogante em outra, é bem capaz de ter alguma relação daquela que eu não tenho. Quem é que eu não tenho? Corredores de maratona e arrogante. E como não há qualquer contato, deve estar no sentido de nenhum. É o que está aqui, ó. Nenhum corredor, no caso de maratona, é arrogante. É o único que vai dar certo para a gente, é essa daí, a partir da nossa conclusão. Ok? Começando o nosso olho de Tandera a ficar bem mais iluminado, né, meu povo? O negócio está ficando bom aqui para a gente, né? Tranquilo? Essa primeira foi bem para esquentar os nossos motores, né? Vamos lá, ó, já mexeu um pouquinho mais agora.
Considere verdadeiras as seguintes proposições. Mesmo ele citando proposições, a partir do momento que ele fala que são verdadeiras, nós entendemos que essas proposições são quem? São as nossas premissas, premissa 1 e premissa 2. A partir dessas proposições, é correto afirmar, é correto concluir, olha que beleza, é correto concluir que uma das nossas 4 alternativas. Então, bora lá. Primeiro detalhe que a gente tem logo que ligar o nosso olho de Tandera, tá certo? O existem que aparece aqui, o existem, traz a ideia do algum. Ou de alguns, né? Alguns médicos são fumantes. Ou algum médico é fumante, tá certo? Algum médico é fumante. Assim, a minha P1 com o nenhum me leva a professor fumante. A minha P2 médico fumante. Lembrete agora para chegar à nossa conclusão. Juntar os dois diagramas em um só, sempre lembrando que eu já tenho uma relação entre professor e fumante, entre médico e fumante. Qual é aquela relação que eu não tenho? Vamos deixar anotadinho aqui em cima. Entre professor e médico. Essa é a relação que eu não tenho e vale qualquer coisa desde que eu não fira as minhas premissas. Perfeito? Vamos escolher. Xará, escolhe aí em uma, P1 ou P2? P2, beleza. Então vamos desenhar logo P2. Médico, fumante. Médico, fumante. Falta quem desenhar? P. Vou até fazer mais, ó. Vou deixar um outro médico e fumante aqui. E vou deixar um outro médico. Será que a gente vai precisar dos 3? Vamos ver. Vamos ver se a gente vai precisar dos 3. Médico, fumante. Veja. Em todos os 3 casos que eu já deixei aí, eu já coloquei a minha P2 a pedido do Xará. Bom, qual é o meu objetivo agora? Colocar o diagrama P. De qualquer forma possível que ele não pegue em nada no F. Pronto. Se eu fizer qualquer diagrama possível, qualquer coisa, porque eu não tenho nada falando de professor para médico, tá valendo. Então eu posso, por exemplo, pensar que o professor não pega no fumante, mas também não pega no médico. Certo? Em ambos os casos, eu não vou nem citar a P2 porque eu já tinha desenhado bem antes, tá? Bem antes eu já tinha desenhado. Mas você pode olhar para os 3 casos, a minha relação do professor com o fumante continua a mesma. Sem qualquer contato, sem qualquer contato, sem qualquer contato. O que é que está mudando? A relação entre professor e fumante, perdão, professor e médico, professor e médico. Podem ser conclusão. Vamos para as nossas alternativas? Todo médico é fumante? Não necessário, não dá. É algum, né? Algum médico fumante. Nem todo médico é professor.
segura um pouquinho dessa daí. Nem todo professor é médico, né? Essa daí já está fora, porque existe um caso que todo professor é médico. Existem médicos não fumantes. Pessoal, aí é algo que a gente não pode afirmar. Eu posso ter médicos, né? Alguns médicos são fumantes, mas eu poderia todos os outros, no caso da alternativa B, vai valer para todos os casos. Gabarito, letra B. Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Vamos fazer um brinde aqui para nós, vamos, ó. Deixa eu molhar o meu bico aqui, ó. Opa. Tá melhorando, vamos mais, vamos mais. Minha Nossa Senhora, PH, pelo amor de Deus, vai querer matar a gente agora. Isso tudo aí, PH, vamos ler, vamos ler. Coloca na tela aí, por favor. Bons em história são bons em matemática. Sabendo que todas as proposições acima são verdadeiras premissas, é possível afirmar que a alternativa correta é. Meu povo, joga para mim, por favor. O Xará, bota uma tela em branco para mim. Pessoal, calma. Grande, sim, mas vamos bem devagarzinho com a nossa ideia. Por quê? Então eu sei desenhar. Mas pegar, como é que faz para juntar isso tudo? Calma. Quanto mais informações eu tiver, menos possibilidades eu tenho de conclusão. Ele fecha mais os meus espaços. Quando eu dou menos informações, gera essa situação. Ou seja, eu não tenho qualquer informação entre professor e médico. Por isso que me geram possibilidades de conclusão. A partir do momento que ele me dá uma série de informações, ele fecha algumas portas. Não, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode. Você fecha, então trava mais a tua questão, né? Não abre tanta possibilidade de conclusão, tá certo? Sem estresse. Vamos devagarzinho aqui. Perfeito? Vamos lá, joga na tela, telazinha em branco pra gente. Vamos começar a nossa brincadeira. São 6 diagramas antes de tudo que a gente precisa desenhar
para que a gente chegue na nossa conclusão final. Então, bora lá, começando aqui devagarzinho com a minha P1, utilizando o todo. Bora lá? Deixa eu pegar aqui os meus alfarrábios para poder acompanhar também. Todo aluno bom em português é bom em física. Então, todo. Português é bom em física. Nenhum aluno bom em português é bom... Não, fui eu que li errado, perdão. É todo bom em física. É tudo bom em física e matemática. Perdão, física é bom em matemática. Nenhum aluno bom em português é bom em física. Nenhum, MP2. Português, física. Alguns alunos bons em português são bons em matemática. 3. Alguns. Alguns. O 3 é algum em português, matemática. Eu tenho que todo aluno bom em história, todo aluno é o 4. Todo aluno bom em história é bom em filosofia. Vou segurar um pouquinho a P5, especialmente porque ele fala assim, ó, todo aluno bom em filosofia é bom em matemática e português. Aqui fica difícil da gente diagramar, mas segura as pontas que daqui a pouco eu volto nele, tá certo? E a minha, a minha 6, vou deixar aqui a minha P6, deixar um espaçozinho aqui para ela, onde eu tenho algum. Alguns alunos de história são bons em matemática. Perfeito. Vamos lá? Vamos tentar agora juntar esse povo. Vamos juntar esse povo, tá certo? Ó, abrindo rapidamente o meu olho de Tandera, olha para cá. Matemática e física, português e física, português e matemática. Eu tenho 3 diagramas falando de 3, eu tenho 3 diagramas, 1, 2, 3, com 3 premissas. O português e matemática em algum, o português e física sem pegar nenhum, e o física dentro de matemática. Ou seja, olha como o negócio começou a ficar bonito agora na nossa conclusão. Português, matemática, o física dentro do matemática sem pegar em português. O física. Já matei de uma cacetada só o todo, o nenhum, o P1, P2 e o P3. Então veja como o negócio já começou a se fechar. Parece, vixe Maria, é muita coisa, mas peraí. Esses 3 agora, olha aqui como já ficou pequenininho. O física dentro do matemática, o português sem pegar no física e português e matemática pelo algum. Como ficou beleza. Bom, o história e matemática também está um pedacinho. Isso aqui muda um pouco. Por quê? Porque ele pode pegar ou não em física, eu ainda não sei. Tá certo?
Eu li, deixa eu ver só se eu li tudo certinho. Bom em história, bom em, tá certo. Bom em história, bom em português. Eu escrevi um errado aqui, ó. Imagina a gritaria que deve estar de vocês, ó, aqui, ó. Não é filosofia, não, é português. Deixa eu escrever certinho. Eu tava achando que tinha alguma coisa que não estava encaixando. Perdão, tá, pessoal, se alguém se pegou no caminho aqui, ó. PT. Opa! Ó, o história tá dentro aqui de português. O pensamento é, pega num pedaço ou não de matemática, pega um pedacinho. Então, na hora que eu vou juntar esses dois para cá, o história vai ter que pegar um pedacinho da matemática. Ficou legal? Bora. Aqui, ó, vou para cá. Não, tem que ser de preto. O história, a partir do P4 e a partir do P6, eu vou pegar um pedacinho de história aqui, ó. Ele está dentro do português? Tá dentro. Tira o matemática. Tá dentro do português. Tá um pedaço com... Perdão. Ele tá dentro do português? Tá. Tá pegando um pedaço de matemática? Tá. Pronto. E agora a gente entra no nosso P5. Todo aluno de filosofia é bom em português e matemática. Qual é a ideia que a gente precisa ter? Ó, o que é que eu tenho de português e matemática aqui? O algum. O algum. Como o filosofia vai ter que estar dentro de português e matemática, ele tem que estar dentro desse espaçozinho aqui. Ele tem que estar dentro desse espaço. E aí, ele pode ser um bocado de coisa. Tá? Ele pode ser um bocado de coisa. Eu posso ter o filosofia aqui? Posso. Vou botar só F. Não, é filosofia. Posso? Posso. Eu posso, por exemplo, ele pode, por exemplo, pegar num pedacinho de história? Pode. Eu não tenho nenhuma relação entre filosofia e história. PH, então quer dizer que ele pode estar aqui dentro também do história? Pode. Aqui eu vou botar só um Fzinho. Fica melhor, só o F, tá? Só o F. Mesmo tendo física aqui, mas esse F entende que é filosofia. Ou seja, do filosofia pode ser um monte de coisa. Lembrando, né, que o filosofia, deixa eu botar então aqui a P5. Tudo. Tudo. Como eu sei que do P3, o português e matemática tá do algum, o filosofia tem que estar aqui dentro. E por eu ter um pedacinho do história, ele pode estar com um monte de coisa aqui. Então eu não tenho muito como garantir algo com relação à filosofia. Eu sei que ele está dentro de português e matemática. Tem alguma coisa a ver com a história? Não sei. Pode não ter, pode ter um pedaço, como ele pode estar até dentro mesmo da parte do história. Tá certo? Analisando as nossas alternativas. Alternativa A me diz que alguns alunos de história são bons em filosofia. Rapaz, pode ser. Pode ser. Veja que eu posso ter, esse cara aqui, né, ele me destoa, mas segura as pontas por aqui, tá? Eu não posso afirmar categoricamente. Por quê? Eu posso ter essas duas situações, mas eu posso ter essa aqui também, tá certo? Mas segura as pontas dessa daqui. Por quê? Olha para cá. Olha o que foi que o Sermal fez com a gente. B. Todos os alunos bons em português são bons em matemática? Falso. Isso eu posso afirmar categoricamente. É o algum. É o algum, inclusive pela nossa P3. C. Alguns alunos bons em filosofia são em física? Falso também. Veja que
O filosofia está dentro de um espaço de português e matemática. E o física, já sabemos que ele não pega nada de português, então não existe ninguém. Não existe ninguém. Portanto, falso também. D. Todos os alunos bons em matemática são bons em física? Falso. Falso. Por quê? Pode ter aluno que é bom em matemática, mas não é bom em física, tá? A alternativa é: alguns alunos bons em física são bons em história? Também não. Também não. Para mim, sinceramente, seria uma questão para ser anulada. Porém, imaginando que 4 itens estão totalmente falsos, impossível de acontecer, a alternativa A, digamos, é a menos errada para a gente. É a menos errada, tá certo? Aí é muito mais de digamos, um vacilo da banca do que até mesmo porque os nossos diagramas ficaram bem tchutchuquinhas, né? Aqui o que vale muito mais para a gente é essa interpretação, que até para que vocês percam o medo, né? Esquece isso aqui, porque aqui também dá para ficar com medo. Mas a ideia é que, mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagramas, isso é o que vocês precisam guardar. Que é o quê? Quanto mais diagramas, mais fechados são essas portas. Veja, nós tínhamos matemática, física, português, história e filosofia. Das 5, a única que ficou um pouco pendente era a filosofia. O resto a gente só tinha um diagrama. Nós fechamos exatamente. O física dentro do matemática, sem qualquer contato com o português. O história dentro do português e pegando um pedacinho de matemática. Tá certo? Então, daqui, para mim, é uma questão sem qualquer alternativa. Porém, digamos, da menos errada, ele coloca ali uma provável situação correta, as 4 alternativas dão completamente falsas. Então, existe uma possibilidade em que o do história também, né? Como é que ele lê ali? Alguns alunos são bons de história, são também de filosofia. Existe essa possibilidade, tá certo? Gabarito da nossa questão, letra A pra gente. Perfeito? Tem mais um restinho de aula aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho. Olha, essa aqui já é um pouquinho mais, eu não digo nem puxada ou é muito mais trabalhosa. Por quê? Porque ele me pede um argumento lógico válido e eu tenho que analisar cada uma das minhas alternativas, tá certo? Cada uma das minhas alternativas. O que é que eu preciso ter em mente aqui? Bom, primeira coisa, deixa eu logo descartar logo aqui pra gente a alternativa C. Olha, vamos ler a alternativa C? Ele diz o seguinte: o time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Portanto, o campeão é o vice? Não dá. Não dá. Dizer que o cara... Primeiro, dizer que a conclusão, só porque os dois não perderam nenhum jogo em casa, dizer que eles são iguais, não dá para concluir só isso, tá? Então aí vai mais o ponto de vista lógico da gente, tá? O cara pode também não perder nenhum jogo em casa e o cara ganhar todos os jogos fora, perdão, ou empatou com ele, enfim. Não é porque o cara não perdeu nenhum jogo em casa, o campeão, e o vice também não, que eles são o mesmo time, tá? O resto a gente vai passar por uma análise dos diagramas lógicos. E aí o que é interessante para a gente é que esse exemplo traz uma ideia de que, para fins didáticos, nós temos um conceito de premissa maior e premissa menor. O que vem a ser isso? Eu não tinha falado outras vezes, justamente porque ela não tinha aparecido e foi legal que apareceu agora nos nossos exercícios. Joga aqui na tela só para a gente pegar um dos exemplos. A alternativa A me traz da seguinte maneira: todos os garotos jogam futebol. Maria não é garoto, logo Maria não joga futebol. Se a gente pensar que
Todos os garotos jogam futebol, é a primeira premissa. E Maria não é garoto, é a segunda premissa, e eu vou chegar na minha conclusão. Nós podemos entender que qual é a ideia de uma premissa maior e uma premissa menor? É assim. Quando eu trago as minhas proposições categóricas, eu trago uma ideia de algo maior, algo mais amplo, são todos os garotos. Por isso nós chamamos de uma premissa maior. No caso da Maria, ela está me dando um exemplo, um caso específico, algo menor. Apenas para fins didáticos isso. Qual é a nossa ideia? Sempre quando nós tivermos um argumento onde estejam ligados premissa maior e premissa menor, a premissa menor eu não tenho um diagrama para desenhar, já que ela é só um exemplo. O que é que eu faço? Eu vou me utilizar da premissa maior para mostrar uma situação de premissa menor. Complicou? Não se preocupe não, é bem tranquilo. Faz assim, daqui a pouco eu volto para a gente comentar as outras 4 alternativas dessa nossa questão. Beijo no papai e na mamãe.